Oi, gente. Esse vídeo é pra gente comentar a prova de vocês, a prova bimestral, certo? Eu vou fazer a análise das questões. Para começar, a primeira questão diz o seguinte: João José e Pedro compareceram ao mesmo laboratório de análises clínicas para a coleta de exames de urina. Após a análise, os resultados de cada um revelaram: João, presença de ureia, ácido úrico, água e cloreto de sódio. Gente, o João tá ok, né? Essas substâncias são comuns num exame de uma pessoa saudável. José, presença de ácido úrico, proteínas, água e cloreto de sódio. Gente, uma pessoa com a saúde normal, ela não pode ter proteínas, né, no seu exame de urina. Então, é porque ela tá com algum problema de saúde. Pedro, a presença de proteínas, água, ureia e glicose. Então, o que tá errado aqui no exame do Pedro? A proteína e a glicose, não é para ter. Então, apenas João apresenta funcionamento renal normal. Então, a letra D. Faça essa questão, hein? Questão 2. No sistema urinário do corpo humano são os rins, né, que realizam a filtração do sangue. O processo de eliminação de urina acontece em duas etapas. Primeiro, a urina produzida é a urina trazida pelos ureteres, acumula-se na bexiga, depois ocorre a micção com a eliminação da urina através da uretra. Muito fácil essa questão. Aqui a resposta certa, a letra E. Os rins, uréteres, bexiga e uretra. Muito simples, é uma questão fácil. Enem. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perderam-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes. Gente, se eles estava debaixo de sol e sem água. Então, o que aconteceu, gente? Eles estavam perdendo muita água através do suor, não é isso? Se eles estavam perdendo muita água através do suor e não tinha como beber, porque não tinha água, então a urina dele, os rins tiveram que fazer o quê? Absorver mais água e eliminar uma urina com menos água. Se essa urina tem menos água, então ela produz uma urina concentrada, mais concentrada de sais, por conta disso, por conta dessa situação de falta de água e calor, ou seja, estava suando muito, então a urina ficou mais concentrada. Concentrada significa que ela estava com menos água, né? Se ela tivesse com muita água, seria diluída, mais diluída. Como era menos água, é mais concentrada. Questão 4, aliás. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guardam um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão do estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaios com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta, aquele que contém. Gente, a hipótese dele é que o que, gente? É que é uma enzima digestiva gástrica que age no estômago. Lembra que o estômago tem pH ácido. O pH ácido é aquele que é abaixo de 7. E o que acontece? O estômago, esse pH no estômago, essas enzimas, elas digerem o quê? Proteínas. Alimentos ricos em proteínas, o exemplo é a carne. Então, a resposta certa é a letra B, ó. Pedaço de carne com solução pH igual a 5. Então, o pH está ácido
e está digerindo o quê? Carne, que é uma proteína. Então, aqui vai indicar que a hipótese do pesquisador está correta quando ele fala em protease gástrica do estômago, que digere proteína a carne no estômago, que é abaixo de 7, ácido, 5. Então, a única correta seria a letra B. Questão 5. A vesícula biliar, pequena bolsa localizada abaixo do fígado, tem como função o armazenamento da bile. Um dos problemas relacionados a essa estrutura é a colelitíase, caracterizada pela presença de cálculos em seu interior. O tratamento de pessoas com essa patologia pode ser feito à base de medicamentos ou, outros casos, por intervenção cirúrgica. A maioria dos pacientes que se submetem à retirada desse órgão vive sem grandes problemas. Nesse caso, recomenda-se uma dieta com quantidades moderadas. O que é quantidade moderada? Não é uma quantidade normal, uma quantidade que não seja muito alta, né? De letra A, lipídios. Por que lipídios? Porque a bile, ela emulsifica lipídios, né? Como eu falei que ela tem uma ação semelhante à de um detergente. Então, a resposta certa é a letra A. Uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro e, após ser purificado, foi diluída em solução fisiológica e distribuída em 3 tubos de ensaio com os seguintes conteúdos. Tubo 1, carne, 2, macarrão, 3, banha. Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico e o pH da solução abaixou para um valor próximo a 2. Além disso, os tubos foram mantidos por horas a uma temperatura de 37 graus. A digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1. De qual órgão do cachorro a enzima foi retirada? O tubo 1 é o que, pessoal? Carne. Lembra que eu falei que as proteínas que estão no estômago começam a digestão da carne? As enzimas, né, que vai digerir as proteínas. Então, resposta certa é a letra C, estômago. Por quê? Porque o tubo 1 foi o que foi digerido. 2, macarrão. Macarrão é carboidrato. Aí vai ficar lá para o intestino delgado. 3, banha. Banha é lipídio. Lá no intestino delgado também com a ajuda da bile, né, da vesícula biliar, que armazena a bile. Então, a única que é compatível com 1 é o estômago. Próximo. Puxa, como eu estou fora de forma, só uma coisa a fazer. Se não pode perder as banhas, amarre-as. A condição física apresentada pelo personagem na tirinha é um fator de risco que pode desencadear doenças como... Aí a gente está vendo a questão da obesidade, a má alimentação. Anemia, não. Anemia pode ser falta de vitamina. Beriberi, falta de vitamina. Escorbuto, falta de vitamina. Fenicetonúria é uma doença genética. Então, a resposta certa é a letra C, que é a diabetes, que está relacionada a distúrbios alimentares. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função de microvelocidade das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, uma estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como na figura 1. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras simuladas ou simulando as microvelocidades, conforme a figura 2. Os dados obtidos foram: a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto pelo papel dobrado foi de 12. Tá aqui, né, gente? Papel liso e o dobrado. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvelocidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de... Lembra que eu falei para vocês que o intestino delgado, ele tem essa característica, são as células especiais, né? São alongadas, como aqui nesse desenho aqui.
que são chamadas de microvelocidades. Eu falei também que essas microvelocidades, elas vão aumentar a área de absorção, a superfície de absorção. Então, a resposta é B, aumenta a superfície de absorção. Questão muito fácil. Considere que um bebê recém-nascido saudável não pode ser amamentado com leite materno, mas foi alimentado adequadamente desde o nascimento com fórmulas lácteas exclusivas para lactantes. No entanto, mesmo tendo sido alimentado corretamente, haverá para o bebê falha na transferência de imunização passiva. Lembra que eu falei para vocês que os anticorpos da mãe passam para o bebê através do leite materno? Então, é a transferência de imunização que vai ficar comprometido, porque a mãe não está amamentando o filho, né? Tá dando leite, aqueles leites de fórmulas. Então, e é uma imunização passiva por quê? Porque o bebê está recebendo os anticorpos prontos, né? Ele não está produzindo, o corpo dele não está produzindo, ele está recebendo. Então, por isso que é uma imunização passiva. Eu também expliquei na aula anterior. Então, a questão 10. Produção de vacinas exige conhecimento técnico e controle de qualidade. Nessa produção, duas fases são importantes. A fase biológica, que identifica e faz as culturas dos micro-organismos causadores da doença, que serão posteriormente atenuados ou inativados. E a fase farmacêutica, que consiste na obtenção final do produto. Assim, considerando uma vacina contra a dengue, para que sua eficiência seja constatada, ela deverá: letra A, aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue dos organismos contaminados. Gente, os glóbulos vermelhos não estão relacionados com as nossas defesas do nosso corpo, e sim os glóbulos brancos, né? Então, não está correta a letra A. B, ser amplamente aplicado em mamíferos roedores, pois esses são os principais agentes transmissores de micro-organismos causadores da dengue. Dengue? Dengue é transmitido por mosquito e não por mamíferos roedores, né? Nada a ver essa questão, essa alternativa. C, modificar o material genético dos seres humanos doentes a fim de induzir a produção de proteínas de defesa e aumentar a imunidade. Gente, nada a ver. Mas mexer no material genético humano é até questão ética, não permite, né? Isso é muito sério. Não pode estar fazendo isso. D, impedir a multiplicação dos vetores da doença no meio ambiente, principalmente no período que antecede a estação chuvosa. Vacina não vai impedir a multiplicação de vetores, não, que é o mosquito. A letra E está correta. Estimular nos seres humanos vacinados a produção de anticorpos específicos que auxiliam o processo de defesa. É exatamente a função das vacinas. Elas vão estimular o teu sistema imunológico a produzir os anticorpos para combater esses agentes patológicos, né? Então, quando você entrar em contato com o vírus, a bactéria real, você já tem os anticorpos produzidos no seu corpo. Por isso que as vacinas são eficientes. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. E até a próxima.